Olá, boa noite. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceita a denúncia da PGR e torna réu 6 pessoas do chamado Núcleo 2 de investigados no inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado. Supremo, CNJ e Advocacia Pública lançam um documento com soluções para reduzir disputas judiciais contra o poder público. Justiça restaurativa no Ceará ganha espaço como uma alternativa ao modelo punitivo tradicional para promover a cultura de paz. Governo de São Paulo é obrigado a criar mecanismo de combate e prevenção à tortura após a ação do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública. Influenciador digital vira réu por supostas calúnias e difamações contra a deputada federal. E Judiciário de Mato Grosso promove audiência pública para discutir o impacto da transformação digital no Poder Judiciário. O Jornal da Justiça desta terça-feira, 22 de abril, começa agora. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, tornou réus 6 integrantes do chamado Núcleo 2 da denúncia da Procuradoria-Geral da República, que trata da tentativa de golpe de Estado e outros crimes. A repórter Marta Ferreira acompanhou o julgamento e traz mais informações. A legalidade da colaboração de Mauro Cid, a suspeição de ministros da Corte, o acesso a provas e a suposta quebra da cadeia de custódia foram algumas das alegações dos advogados de defesa. Todas as preliminares foram rejeitadas pelos ministros da turma. O relator, ministro Alexandre de Moraes, lembrou que, assim como no caso do Núcleo 1, o julgamento desta terça-feira foi apenas sobre o recebimento da denúncia. O acesso e a apresentação de provas pedidos pelas defesas só começa depois que for aberta a ação penal. Durante a instrução processual penal, aí sim, se aberta, instaurada a ação penal com o recebimento da denúncia, como o foi no Núcleo 1, aí as defesas poderão solicitar novas provas que não foram juntadas aos autos, poderão fazer a contraprova, poderão pedir perícias, porque a partir daí não há nenhuma restrição. No momento do oferecimento da denúncia, o denunciado se defende do que foi alegado pelo Ministério Público. E o Ministério Público tem o dever de juntar todas as provas que fundamentem as suas alegações. E isso foi feito. Na segunda parte da sessão, os ministros passaram a analisar de fato sobre a abertura formal da ação penal, ou seja, se a acusação apresentou provas da prática de crimes e indícios de autoria. O relator, ministro Alexandre de Moraes, foi o primeiro a votar. Lembrou inicialmente a atuação de 3 dos denunciados nesse núcleo em um plano para intensificar a atuação da Polícia Rodoviária Federal, onde havia mais votos pró-Lula. A utilização indevida das forças de segurança pública ficou ainda mais evidente após a análise dos dados extraídos do celular de Marília Ferreira de Alencar. Apesar da exclusão das mensagens trocadas diretamente com Anderson Torres, o histórico de conversas de Marília com o delegado de Polícia Federal Fernando de Souza de Oliveira, à época diretor de operações do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e com a senhora Maria das Neves Viana Couto, então secretária de gabinete do ministro da Justiça, forneceu detalhes adicionais sobre as atividades ilícitas. O relator disse ainda que a denúncia trata de crimes cometidos contra as instituições e o Poder Judiciário. A denúncia aqui não se refere à tentativa de homicídio. Obviamente que se houvesse uma denúncia por tentativa de homicídio contra um magistrado do Supremo Tribunal Federal, esses fatos seriam apartados e seria distribuído para outro ministro do Supremo Tribunal Federal. Aqui, não. Aqui é atentado contra as instituições democráticas. E o atentado narrado pela Procuradoria-Geral da República a partir das investigações da Polícia Federal se dão no contexto de tentar obstruir as investigações já iniciadas há mais de 3 anos.
Aqui é sempre bom repetir, sempre bom insistir, que investigado não escolhe o juiz. Durante o voto, foram mostrados novamente vídeos de trechos dos ataques do dia 8 de janeiro. Nenhuma imagem mostra nenhuma senhora com Bíblia na mão. Tudo que apareceu depois foram montagens às milícias digitais. Moraes ainda comparou os ataques do dia 8 de janeiro à invasão de uma casa. Se um grupo armado organizado ingressasse na sua casa, destruísse tudo, mas com a finalidade de fazer o seu vizinho mandar na sua casa, ou seja, de afastar você e a sua família do comando da sua casa, com violência, destruição, bombas, você pediria anistia para essas pessoas? Por fim, o relator entendeu que o Ministério Público apresentou um encadeamento lógico dos fatos, com descrição dos crimes de forma minuciosa e apontando o papel de cada um. Assim, votou para tornar réus os 6 integrantes desse segundo núcleo. Eu afasto, como já afastamos, em conclusão, as preliminares, e presentes os requisitos do artigo 41 e 395 do Código de Processo Penal, recebo a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em relação a Fernando de Souza Oliveira, Felipe Garcia Martins Pereira, Marcelo Costa Câmara, Marília Ferreira de Alencar, Mário Fernandes e Silvinei Vasques. Por unanimidade, os ministros da primeira turma decidiram tornar réus os 6 integrantes do Núcleo 2. O julgamento do Núcleo 3 está marcado para o dia 20 de maio. O grupo é formado por 11 militares do Exército e um policial federal. Em 18 de fevereiro, eles foram denunciados pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, envolvimento em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Ao apresentar a denúncia, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, afirmou que os envolvidos ocupavam cargos relevantes na época dos fatos e demonstrou que havia indícios suficientes para a abertura da ação penal. Os detalhes com a repórter Evelyn Araújo. A Procuradoria-Geral da República atribui ao Núcleo 2 o gerenciamento das ações da organização criminosa responsável pela tentativa de golpe de Estado. O segundo grupo denunciado é composto por Fernando de Souza Oliveira, delegado da Polícia Federal e ex-secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, Felipe Garcia Martins Pereira, ex-assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, Coronel Marcelo Costa Câmara, ex-assessor da Presidência, Marília Ferreira de Alencar, delegada da Polícia Federal e ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça, General Mário Fernandes, ex-número 2 da Secretaria-Geral da Presidência e homem de confiança do ex-presidente Jair Bolsonaro, e Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Os denunciados ocupavam posições profissionais relevantes ao tempo do desenvolvimento do processo de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de deposição do governo legitimamente constituído. O procurador-geral, Paulo Gonet, resumiu a participação de cada denunciado na trama golpista. Silvinei Vasques, Marília Ferreira de Alencar e Fernando de Souza Oliveira coordenaram o emprego das forças policiais para sustentar a permanência ilegítima de Jair Messias Bolsonaro no poder. Mário Fernandes ficou responsável por coordenar as ações de monitoramento e neutralização violenta de autoridades públicas, em conjunto com Marcelo Costa Câmara, além de se ter desincumbido da interlocução com as lideranças populares ligadas aos momentos de violência do dia 8 de janeiro de 2023, conferindo-lhes suporte e estímulo. Felipe Garcia Martins Pereira apresentou e sustentou perante o então presidente da República e auxiliares militares o projeto de decreto que daria forma
as medidas excepcionais caracterizadoras do golpe arquitetado. Gonê também refutou os argumentos apresentados pelos acusados para pedir a nulidade da denúncia. Entre eles, a falta de acesso a cópias do documento, indeferimento de pedido de revogação de prisão preventiva dos denunciados presos, ilegitimidade de partes, desequilíbrio entre acusação e defesa, imparcialidade do Procurador-Geral da República e quebra da cadeia de custódia, que são os procedimentos que garantem que uma prova eletrônica foi coletada e analisada de forma segura e íntegra. O procurador-geral negou irregularidades e acrescentou que essas alegações não são cabíveis nesse momento do processo. O certo é que a acusação descreve comportamento justificador da denúncia. É quanto basta agora para o seu recebimento. Ainda assim, não houve impedimento a que cada defesa técnica extraísse dos dados diretamente de seu substrato material para confronto com as conclusões da denúncia. Extraísse o que lhe parecesse conveniente. A PGR pediu o recebimento integral da denúncia por 5 crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. As penas, se somadas, podem chegar a 36 anos de prisão. Após a leitura do relatório de acusação da Procuradoria, foi a vez dos advogados dos investigados apresentarem os argumentos de defesa. Cada um teve 15 minutos para falar. Simone Moura. A primeira manifestação foi em defesa do delegado da Polícia Federal, Fernando de Souza Oliveira. O advogado Danilo Davi Ribeiro ressaltou que a acusação de golpes de Estado foi uma surpresa, já que o cliente, desde o primeiro momento, tomou todas as medidas necessárias para evitar o 8 de janeiro. A última diligência realizada no sábado foi às 23h30, excelências, quase meia-noite do sábado. Que omissão é essa? O senhor Fernando cobra a PM sobre o andamento da operação e recebe resposta do coronel Casimiro. Estamos atentos, aspas, estamos atentos nas ruas. PM, DF em condições, todos bem autorizados, todos bem orientados. O alto comando da PM tomou todas as providências. Em seguida, foi a vez do advogado Marcelo Almeida, que defendeu o ex-assessor para assuntos internacionais do governo Bolsonaro, Felipe Martins. O advogado disse que, apesar da quebra de sigilo telefônico e sigilo bancário de Felipe, a defesa não teve acesso às provas contrárias ao investigado e que essas provas devem ser compartilhadas. O ex-assessor também teve a defesa do advogado Sebastião Coelho, que negou que Martins tenha apresentado minuta de golpe ao ex-presidente. Não existe nestes autos uma única mensagem de Felipe Martins para qualquer pessoa. Vossa Excelência poderá, a acusação poderá recomendar, não, a Polícia Federal não foi capaz de quebrar o sigilo do telefone do Felipe. Ok, mas Mauro Cid entregou, seu ministro relator, os seus 2 celulares, todos os seus documentos, e ali não tem uma única mensagem de Mauro Cid para Felipe Martins, ou de Felipe Martins para Mauro Cid. Não tem WhatsApp, não tem e-mail, não tem absolutamente nada. O advogado Luiz Eduardo Kuntes, do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, coronel Marcelo Câmara, também pediu acesso às provas para que se garanta que a cadeia de custódia tenha sido analisada. Temos que discutir a validade da prova no começo do processo, não ao final da sentença. Ou senão, fica de forma esquizofrênica a defesa tendo que girar 2 pratos ao mesmo tempo. Se a prova vale, eu faço uma defesa. Se a prova não vale, eu faço outra. O advogado Eugênio Aragão, da delegada da Polícia Federal Marília Ferreira de Alencar, elogiou a atuação da Corte para a Democracia e garantiu que não procede as acusações de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio, muito menos que a delegada tenha qualquer ligação com o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. Não há nenhum liame que ligue Marília a Silvinei. Essa é a questão mais relevante aqui. E realmente nos autos não há esse nexo causal. A defesa do general Mário Fernandes, o advogado Marcos Vinícius Figueiredo, começou dizendo que os investigados já foram condenados. Salientou que o general não era um inimigo da corte, embora ele seja acusado de ter elaborado o plano Punhal Verde e Amarelo, que previa o assassinato de autoridades. Que é fato incontroverso, é dever de lealdade deste advogado. Eu não tenho tempo de passar
na tela o que diga Vossas Excelências, mas é dever de lealdade desse advogado, de respeito e reverência a essa Suprema Corte, dizer a Vossa Excelência, ministra Carmen Lúcia, fato incontroverso. Essa minuta não foi apresentada a quem quer que seja. Em defesa do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, o advogado Anderson Rodrigues Almeida disse que não há nenhuma prova que Silvinei tenha interferido nas eleições de 2022 e que não existe nos autos uma conversa entre Vasques e qualquer outro denunciado. Que não existe qualquer indício, qualquer mínima evidência de que Silvinei Vasques tenha, de fato, agido em conluio. Afinal, não existe nos autos uma conversa sequer trocada entre Vasques em razão de qualquer outro denunciado. Daqui a pouco, o influenciador digital vira réu por supostas calúnias e difamações contra a deputada federal. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais condena uma produtora de espetáculos e a administração de um shopping a indenizar por danos morais uma mulher e um filho autistas que tiveram acesso preferencial negado no evento. Nós voltamos daqui a pouco. A Justiça Federal condenou um empresário e um ex-diretor da Petrobras por corrupção e lavagem de dinheiro. Eles são investigados no contexto da Operação Lava Jato. Repórter João Pedro Melo tem os detalhes. Os crimes envolvem o pagamento de propinas em contratos celebrados entre a empresa Multitec e a Petrobras entre os anos de 2011 e 2012. Os valores ultrapassam 5,5 milhões de reais. Na denúncia oferecida à Justiça Federal, o empresário e o ex-diretor da petrolífera teriam dissimulado a origem dos valores. Eles ainda teriam utilizado os serviços de 2 irmãos, proprietários de uma empresa envolvida no esquema, para falsificar contratos, adquirir obras de arte e também custear reformas imobiliárias. Os irmãos revelaram o plano criminoso em um acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. O empresário foi condenado a mais de 11 anos e meio de prisão. Já o ex-diretor da Petrobras foi sentenciado a 29 anos e 2 meses. A pedido do MPF, a Justiça determinou ainda a apreensão em favor da União de uma escultura e do montante de 3,4 milhões em bens dos acusados. Ainda cabe recurso dessa decisão. Fiscalização apreende carga de pneus contrabandeados no Paraná. Em Goiás, 2 pilotos são presos com cerca de meia tonelada de cocaína. Influenciador digital vira réu por supostas calúnias e difamações contra a deputada federal. Vamos ver. O influenciador Felipe Neto virou réu na Justiça do Rio de Janeiro por suposta calúnia contra a deputada federal Júlia Zanata. A parlamentar apresentou uma queixa-crime informando que Felipe Neto postou no X, antigo Twitter, um questionamento sobre possível uso por ela de símbolo que faria apologia ao nazismo. Em Goiás, na cidade de Santa Rita, as polícias militar e federal prenderam um venezuelano e um boliviano por transportarem cerca de 500 quilos de cocaína. A droga e o avião usado para o tráfico foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal em Goiânia. Já em Foz do Iguaçu, no Paraná, as polícias federal e militar também apreenderam um carregamento com pneus contrabandeados do Paraguai. O material entrava no Brasil por uma embarcação que foi abandonada pelos tripulantes com a chegada da fiscalização. A carga foi encaminhada à Receita Federal. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou de forma solidária uma produtora de espetáculos circenses e a administração de um shopping center a pagar R$7 mil por danos morais a uma mulher e o filho autistas. Eles tiveram um atendimento preferencial negado ao tentar entrar no evento, o que gerou constrangimento público e abalo emocional. As informações com Carolina Chaves.
Segundo os autos, a mãe foi ao shopping com um filho de 8 anos para assistir a uma apresentação de circo. Na bilheteria foi informada de que bastava apresentar os documentos que comprovam a condição dela e da criança para terem direito à entrada prioritária. No entanto, um funcionário teria se recusado a respeitar esse direito, exigindo que ela comprasse os ingressos e os dois aguardassem no fim da fila. Como resultado, eles não conseguiram assistir à sessão desejada. A mulher entrou na justiça pedindo R$10 mil por danos morais próprios e R$10 mil por danos causados ao filho. Em defesa, a produtora afirmou que não houve constrangimento, enquanto o shopping alegou que apenas cedeu o espaço e não deveria ser responsabilizado. Na primeira instância, a justiça negou o pedido. A juíza entendeu que não houve dano passível de indenização, já que a mãe e filho conseguiram assistir a uma sessão posterior. A consumidora recorreu da decisão e a 15ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas reformou a sentença. O relator destacou que tanto a produtora quanto o shopping fazem parte da cadeia de prestação de serviços e, por isso, respondem solidariamente. Com base em depoimentos, ele entendeu que houve prejuízo emocional para a família. O magistrado ressaltou que o autismo é um transtorno que justifica legalmente o atendimento prioritário e que o desrespeitou, causou sofrimento e reforçou sentimentos de exclusão. A indenização foi fixada em R$7 mil, com correção monetária e juros de 1% ao mês a partir da citação. Daqui a pouco, o governo de São Paulo é obrigado a criar mecanismo de combate e prevenção à tortura depois de ação do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública. E Justiça de Mato Grosso discute o impacto da transformação digital no Poder Judiciário. Nós voltamos já. Por unanimidade, a segunda turma do STF determinou que o Superior Tribunal de Justiça analise o habeas corpus do perito judicial Tadeu Rodrigues Jordan. O repórter João Pedro Melo traz as informações. A discussão foi retomada após o ministro Gilmar Mendes ter pedido mais tempo para examinar o processo, no qual Tadeu Rodrigues Jordan pediu para que sua prisão preventiva, decretada na Operação Westminster, fosse revogada. Na análise da medida, o ministro Gilmar Mendes acompanhou o relator e os outros ministros que já tinham decidido enviar os autos para o Superior Tribunal de Justiça. Entendo ser igualmente possível e razoável a adoção da posição externada pelo eminente relator neste julgamento e já acompanhada pela unanimidade dos demais ministros desta segunda turma, no sentido de se conceder a ordem de ofício para determinar ao STJ que analise o mérito da impetração ajuizada naquela corte, antes de se fazer o julgamento imediato da pretensão do impetrante, em observância à hierarquia e à racionalidade do sistema, inclusive porque tal posicionamento não resulta na pura e simples negativa da impetração com base em argumentos processuais ou prudenciais que se vinculem a uma política de jurisprudência defensiva. No processo, Tadeu Rodrigues Jordan é acusado de participar de um esquema criminoso voltado para a venda de sentenças judiciais, além da apropriação de verbas referentes a honorários periciais na Justiça Federal de São Paulo. A denúncia do Ministério Público Federal mostra que o perito ainda atuava na arquitetura financeira do esquema irregular. O ministro André Mendonça destacou que um bom caminho pode ser a análise do STJ para a formação de uma sentença. Entendo prudente essas considerações, até para que o STJ tenha, vamos dizer assim, um fator de prisma de análise do habeas corpus. E certamente, ainda que não vinculada a uma posição externada pelo colegiado, a posição do ministro Gilmar Mendes será, portanto, também uma fonte de consideração por parte do STJ, em função dessa difícil arte, vamos dizer assim, ciência, que é a definição de votos médios.
O habeas corpus foi impetrado no STF depois de o Superior Tribunal de Justiça ter negado um pedido semelhante, destacando não ser possível examinar as provas em um processo de habeas corpus naquela corte. O ministro Edson Fachin, relator do caso, lembrou que a jurisprudência do STF reconhece a prática de lavagem de dinheiro no desenrolar das investigações como fundamento idôneo para a prisão preventiva. O governo de São Paulo é obrigado a criar mecanismo de combate e prevenção à tortura, depois da ação do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública. Márcio Fontinelli. O governo de São Paulo tem um prazo de 180 dias para apresentar à Justiça o Sistema Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. A decisão, que partiu de uma ação proposta pelo Ministério Público Federal e a Defensoria Pública do Estado, tem o objetivo de garantir a dignidade de pessoas em privação de liberdade. O documento para a criação do sistema deverá ter especificado questões como os recursos que serão aplicados e o número de cargos necessários para o funcionamento. Há 15 anos, a primeira sessão do Tribunal Superior do Trabalho foi transmitida na TV Justiça. Desde então, a Corte Trabalhista passou a veicular as sessões, ampliando a transparência do tribunal. Vamos ver agora uma reportagem especial sobre esse marco. 20 de abril de 2010. Desde esse dia, passou a ser possível acompanhar, sem sair de casa, as principais decisões da Justiça do Trabalho, apenas ligando a telinha. Novidade no ar. A partir de hoje, a TV Justiça vai exibir as sessões de julgamento do Tribunal Superior do Trabalho. A partir de segunda-feira, no horário das 0h30, nós estaremos sendo transmitidas. As nossas sessões estarão sendo transmitidas pela TV Justiça. Um marco na transparência da Corte Superior Trabalhista. É uma questão de cidadania, mostrar o que nós fazemos, como nós julgamos, o que é que nós julgamos, ir para a parte e também acompanhar os seus processos, ver como os seus advogados atuam e mesmo que não sejam parte, ver como funciona a Justiça do Trabalho. Comungo inteiramente da preocupação de Vossa Excelência em dar transparência e visibilidade ao Tribunal Superior do Trabalho. Inicialmente, as sessões do TST eram gravadas e só depois levadas ao ar, sempre às terças e quintas-feiras. O ministro aposentado Carlos Alberto Reis de Paula, que era corregedor-geral da Justiça do Trabalho em 2010, lembra que a programação começou a ser veiculada pelo canal oficial do Poder Judiciário. Nós que trabalhávamos de forma quase que escondida, né, com a presença de advogados, de servidores e tudo, nós passamos, através da transmissão, a ver a nossa presença pelo Brasil afora. O que significou isso? Significou fundamentalmente uma aproximação da Justiça do Trabalho com a sociedade. Patrícia Rezende estava na equipe de rádio e TV que viabilizou as transmissões. Ela lembra que o tribunal, inclusive, estava à frente do tempo. O TST foi realmente o primeiro tribunal a transmitir todas as sessões de julgamento pela internet. Começou em 2009, houve uma demanda da administração, então nós fizemos uma parceria com a área de tecnologia da informação e começamos a transmitir pelo site do TST. No início, as transmissões pela TV Justiça se restringiam aos julgamentos que geravam mais debates. Em 2010, houve um convite da TV Justiça para que a gente passasse a transmitir também pela emissora. Por quê? Porque eles estavam separando uma faixa de horário só para os tribunais superiores. Na época, a gente ainda não tinha fibra ótica para fazer a transmissão ao vivo, mas a gente conseguiu se organizar para fazer um compilado semanal dos julgamentos. Para que os julgamentos do TST cheguem à sua telinha, uma equipe técnica trabalha duro nos bastidores. Por trás dos equipamentos de gravação estão operadores de imagens, de áudio, de geração de caracteres. Também tem acessibilidade com a interpretação da língua brasileira de sinais. E pensando nas pessoas que assistem aos julgamentos, há um cuidado por parte de quem aparece na tela. Ministros e ministras buscam tornar as discussões jurídicas relacionadas ao direito trabalhista
compreensíveis para o público. Os votos são estudados com anterioridade, são preparados e enviados para que os outros ministros também possam ler e entender e para os julgamentos. Então há uma prévia preparação para isso, exatamente para que não existam dúvidas na sessão. Semanalmente, o TST transmite pela TV Justiça as 2 sessões de dissídios individuais. Já no YouTube também são transmitidos em tempo real os julgamentos das 8 turmas e da sessão de dissídios coletivos, além do órgão especial e do pleno. O material também está disponível no aplicativo TV Justiça Mais e ainda tem conteúdo em outras mídias sociais. Essas transmissões são muito importantes para redes sociais, por exemplo, como o Instagram, que hoje a gente publica trechos ali dos julgamentos. Isso gera debates interessantes, né, nas redes sociais. Foi necessário todo um investimento, né? Você tem muitas pessoas por trás ali gerenciando essas gravações, que isso tenha tantos usos, né, nos tempos atuais. Não havendo mais nenhum processo para julgamento, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão. Muito obrigado, tenhamos todos um bom dia. A Justiça de Mato Grosso discute o impacto da transformação digital no Poder Judiciário. As informações com Carlos Celestino. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso está passando por uma verdadeira revolução tecnológica e, por isso, a Justiça Estadual realizou uma audiência pública com o tema Impacto da Transformação Digital no Poder Judiciário, com reflexões sobre como a inovação está tornando o trabalho mais ágil, acessível e conectado com as demandas da sociedade. Hoje é um dia marcante para o Poder Judiciário de Mato Grosso. O dia da transformação, quando nós estamos aderindo a uma nova modalidade, um novo sistema a ser implantado, que depende da colaboração e participação de todos para a melhoria dos nossos trabalhos junto à sociedade mato-grossense. 3 painéis temáticos foram discutidos. O destaque ficou para as experiências do uso da inteligência artificial no judiciário, apresentadas pelo juiz Johnny Clemes, do Tribunal de Justiça de Rondônia. Nós trouxemos aqui a importância da postura para fazer as disrupções acontecerem. A disrupção é uma inovação tamanha que ela faz com que tudo aquilo que existia antes seja feito completamente de outra forma. E neste caso, a tônica central é: estamos prontos para pagar o preço disso? É uma temática relevante para o Poder Judiciário, porque nós estamos no limiar da nossa capacidade de produção. Então, se o Judiciário pretende cumprir a sua função constitucional, que é efetivamente dar vazão, dar resposta ao jurisdicionado, ao cidadão, em um tempo razoável, nós precisamos nos reinventar. Além da aplicação da prática de tecnologias, como o processo eletrônico e os núcleos 4.0, os debates também abordaram a importância de integrar diferentes serviços públicos e construir redes de inovação em todo o estado. As tecnologias vêm para aumentar a eficiência do Poder Judiciário. Então, por meio de inovações tecnológicas, como aquelas que estão albergadas pelo programa Justiça 4.0, nós temos visto um grande ganho para o cidadão. O ponto de inclusão digital, por exemplo, amplia, maximiza o acesso à justiça. O painel teve, na minha visão, essa missão tão importante de demonstrar que a tecnologia ela não vai funcionar sozinha, ela depende muito da integração entre os poderes públicos, entre os órgãos públicos envolvidos na prestação do serviço público. O evento, promovido pela Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, em parceria com InovaJus MT e a Escola dos Servidores, contou com a participação de magistrados, servidores e estudantes de direito. O nosso futuro como judiciário, da melhor forma de nós trazermos as soluções para o nosso problema, com o uso da inteligência artificial, a demonstração, claro, que a inteligência artificial é mais uma tecnologia que vai ser colocada à disposição para melhorar o nosso trabalho, nunca irá substituir o papel do juiz e nem dos servidores nossos.
Daqui a pouco, Justiça do Rio de Janeiro tornou réu um soldado do Exército acusado de filmar e transmitir ao vivo o momento em que o adolescente ateou fogo no morador de rua. E a história se repete. Também no Rio de Janeiro, a Polícia Civil prendeu 3 homens que estariam planejando o assassinato de um morador de rua com transmissão nas redes sociais. Voltamos já. O ministro Alexandre de Moraes do STF negou mais um pedido de saída temporária do ex-deputado Daniel Silveira, mas autorizou que o senador Magno Malta visite o ex-parlamentar na prisão. Repórter João Pedro Melo tem os detalhes para a gente. Oi, João. Boa noite. Oi, William. Boa noite a você, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Pois é, foram 3 decisões do ministro Alexandre de Moraes com relação ao ex-deputado Daniel Silveira. Na primeira, Moraes autorizou que Magno Malta possa visitar o ex-deputado na prisão, mas tem que ser uma visita previamente agendada com a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro e também com comunicação ao Supremo Tribunal Federal. Nessa visita, Magno Malta tem que ir sozinho e não pode levar nenhum tipo de equipamento eletrônico. Na segunda situação, Moraes negou um pedido de saída temporária de Silveira e destacou o seguinte, que não há fatos novos que justifiquem a alteração de uma decisão tomada em março deste ano. O relator do caso destacou ainda o seguinte, que Daniel Silveira não faz jus a esse benefício, que não tem o principal, que seria um comportamento adequado. Por fim, Alexandre de Moraes pediu manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre um pedido dos advogados para abater 38 dias da pena de Daniel Silveira. E só depois dessa manifestação, então, da Procuradoria-Geral da República, Moraes vai tomar uma decisão sobre esse assunto. Volto com você, William. Obrigado, João Pedro. A Justiça do Rio de Janeiro tornou réu o soldado do Exército Miguel Felipe dos Santos Guimarães da Silva, de 20 anos. Ele foi acusado de filmar e transmitir ao vivo o momento que o adolescente ateou fogo em um homem em situação de rua. A juíza Lúcia Motti Glosch, da 4ª Vara Criminal, também decretou a prisão preventiva do soldado, destacando a gravidade do crime e a necessidade de proteger a ordem pública. O Ministério Público denunciou o jovem por tentativa de homicídio qualificado, associação criminosa e corrupção de menores. E a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu 3 homens que estariam planejando o assassinato de um homem em situação de rua e fariam a transmissão do crime pela internet no domingo de Páscoa. Os investigadores chegaram ao grupo antes e evitaram o homicídio. Os presos ainda devem passar por audiência de custódia. A operação, chamada de Desfaçatez, foi em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. A reportagem é de Evelyn Araújo. Os policiais cumpriram os mandados de prisão em Bangu e Vicente de Carvalho, zonas oeste e norte do Rio de Janeiro. Os 3 homens estavam sendo investigados há 5 meses. Com eles, a polícia apreendeu uma faca, computadores e celulares que podem ter sido usados no planejamento da ação e também em outros crimes. Um dos presos se apresentava nas redes sociais como ativista ambiental, mas as investigações apontam que ele organizava sessões de tortura contra animais com transmissão pela internet. Os agentes identificaram ainda a prática e a divulgação de mais crimes pelas redes, como a indução à automutilação, estupro virtual, racismo e incitação a diversas formas de violência. Os presos seriam os chefes do grupo. Segundo a Polícia Civil do Rio, os jovens utilizavam a plataforma Discord para divulgar as atividades. A ferramenta digital foi criada para ser uma rede de comunicações entre usuários de jogos online, mas acabou sendo usada para fins criminosos. De acordo com a SaferNet, associação civil que monitora crimes cibernéticos, as denúncias contra conteúdo criminoso no Discord aumentaram 272% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. A Polícia Civil investiga os financiadores do grupo, que recebia os pagamentos via Pix. Além dos 3 homens presos, a Polícia Civil do Rio apreendeu um adolescente. O Judiciário do Ceará acompanha casos de violência doméstica diretamente na casa das vítimas. Um dos projetos é o Paz no Lar. Quem conta como funciona é a repórter Fernanda Aires.
Todos os dias, milhares de mulheres no Ceará saem para estudar, trabalhar, cuidar da família. Mas para muitas, esse caminho é feito de silêncio e medo. O Tribunal de Justiça abre portas e estende as mãos, garantindo suporte para quem vivencia situações de violência. Um compromisso que transforma medo em coragem e devolve a esperança de recomeçar. Esta mulher, que não será identificada por segurança, enfrentou mais de 20 anos de sofrimento em casa. Foi na justiça que ela encontrou um caminho para mudar sua história. A gente sente mais livre, fica mais, mais à vontade, fica com menos medo, né? A gente perde mais medo, fica mais tranquila. Um novo recomeço, uma nova chance, uma nova oportunidade, né? Em Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza, um núcleo criado na comarca contempla o projeto Paz no Lar. No núcleo de combate à violência doméstica, cada mulher que passa por essa porta recebe um acolhimento real. Medidas protetivas são agilizadas, suporte psicológico e social é garantido e cada passo é pensado para ajudá-las a retomar suas vidas. Olá, tudo bom? Mais do que um atendimento, esse é um espaço onde mulheres encontram força para reescrever as próprias histórias com dignidade e autonomia. Nós temos uma psicóloga que atende, faz o preenchimento do formulário de risco online, inclusive, através de proteção na medida. E seguimos durante toda a jornada processual com esse acompanhamento, inclusive visitando a casa das vítimas de violência doméstica. Um cuidado especial, né? Um acolhimento, verificar que a vida delas, de alguma forma, foi transformada em virtude daquela primeira denúncia e estar perto, entender, visitar, olhar no olho e dizer assim, olha, estamos aqui para entender se a decisão está sendo efetiva e o que nós podemos fazer a partir disso. A gente se sente mais seguro, mais tranquilo, né? A gente se sente mais próximo, né? Saber que a gente está sendo acolhida, né? É importante para você, né? É importante, sim. Daqui a pouco, o Ministério Público Federal processou a Igreja Universal por assédio judicial, danos ao sistema de justiça e à liberdade de expressão. E a justiça restaurativa avança no Ceará como uma alternativa ao modelo punitivo tradicional. Nós voltamos já. Hoje foi lançado um relatório no Conselho Nacional de Justiça com propostas para conter a disseminação de ações contra o poder público. Reportagem de Pablo Lemos. O lançamento do relatório teve a participação do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, e de especialistas com diferentes visões sobre o assunto. O documento é resultado da primeira fase de uma pesquisa conduzida pela Secretaria de Altos Estudos do STF, com apoio do CNJ e da Advocacia Pública. De acordo com o relatório, os assuntos que mais geram ações contra o poder público são direitos previdenciários, direitos dos servidores públicos, questões tributárias, direito à saúde e causas trabalhistas. O destaque é para as ações relacionadas à Previdência, que somam mais de 5 milhões. Juntos, esses 5 temas concentram mais de 90% dos processos analisados. Entre as soluções para resolver esse problema, o relatório propõe a criação de um sistema de dados para identificar causas que levam à litigância excessiva contra o poder público. Também sugere procuradorias especializadas para evitar que conflitos virem ações judiciais, além da criação de espaços dentro das próprias instituições públicas para resolver disputas. A segunda fase, portanto, é aprofundar e confirmar esses dados, fazer um estudo comparativo com outros países, para ver como é que eles lidam com a litigiosidade contra o poder público, para ver se tem alguma solução que a gente não tenha pensado e que alguém esteja fazendo em outras partes do mundo, e pensar soluções originais para esses nossos problemas. Os Ministérios Públicos Federal e Estadual recomendaram a anulação urgente de contrato de créditos de carbono entre o governo do Pará e a coalizão internacional. Repórter Márcio Fontinelli.
O governo do Pará e a Companhia de Ativos Ambientais do Estado receberam dos Ministérios Públicos Federal e Estadual um documento oficial recomendando a anulação imediata do contrato internacional de compra e venda de créditos de carbono. A proposta assinada com governos e corporações estrangeiras, segundo os procuradores e promotores envolvidos na elaboração do texto, fere a lei federal que proíbe a venda antecipada dos ativos. Como o contrato prevê a entrega de certificados futuros, a ação é considerada ilegal. O governo do Pará e a entidade têm um prazo de 10 dias para responder à recomendação e apresentar as medidas que serão adotadas. O Ministério Público Federal processou a Igreja Universal por assédio judicial, danos ao sistema de justiça e à liberdade de expressão. O Conselho Nacional de Direitos Humanos entrou com amicus curiae e diz que há provas robustas das práticas. A reportagem é de João Pedro Melo. A ação tem como base o caso do jornalista João Paulo Cuenca, que em 2020 publicou uma frase polêmica nas redes sociais e foi alvo de mais de 140 ações judiciais movidas por pastores da Igreja Universal em diferentes estados do Brasil. Segundo o MPF, todas as ações são praticamente idênticas, o que representa um exercício abusivo do direito de petição e do acesso à justiça por meio de estratégias que tentam silenciar e constranger o emissor do ofício jornalístico. Ao analisar o caso, o Conselho Nacional de Direitos Humanos pediu para entrar na ação como amicus curiae, ou amigo da corte. O órgão é vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e destacou que existe uma grande prova documental, além de fortes indícios da prática de assédio judicial organizado por parte da instituição religiosa. O procurador Júlio Araújo, do MPF, destaca que o processo quer valorizar a liberdade dos jornalistas e evitar as ações sem fundamento. Para nós é muito importante preservar e garantir o respeito do acesso à justiça, o respeito em relação à movimentação da máquina judiciária, mas também valorizar a liberdade de imprensa e a liberdade jornalística. Quando se tenta fazer essa litigância abusiva ou predatória contra um jornalista, não silencia apenas aquele jornalista, silencia também todo o ofício dos jornalistas que se sentem ameaçados por alguma iniciativa que possa vir a ocorrer com eles. A ação pede que a Igreja Universal pague uma indenização de mais de 5 milhões de reais por danos morais coletivos. O valor deve ser destinado a projetos de enfrentamento da violência contra os jornalistas. O conselheiro e coordenador da Comissão de Litigância Estratégica do CNDH, Carlos Nicodemos, destaca que a atuação do órgão ocorre em diversas esferas da justiça para defender a liberdade de expressão e evitar a prática do assédio judicial. A Comissão de Litigância Estratégica preparou um parecer identificando, no caso, conforme apontou o Ministério Público Federal, na própria ação, uma multiplicidade de ações idênticas e que tinha como condão calar ou atacar a atividade do jornalista, do periodista, daquele que fez e tinha um exercício profissional a considerar como profissional do jornalismo. Então, a multiplicidade dessas ações, a forma sistêmica, a originalidade delas saindo de uma mesma articulação institucional, deu esse contorno de ser uma prática predatória contra o sistema de justiça e contra o direito à liberdade de expressão de um profissional. O monitor de assédio judicial contra jornalistas, que foi lançado pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo em 2024, mostra que já foram registrados 654 processos do tipo. As situações estão distribuídas em 84 casos entre os anos de 2008 e 2024. E mesmo com o avanço trazido pela ação direta de inconstitucionalidade 7055, a perspectiva é pouco otimista, principalmente pelo cenário de polarização pelo qual o Brasil passa. E a avaliação da justiça é de que entidades como a Abrage e a Mídia Defense não conseguem acolher todos os casos e também não podem assumir o papel do Estado de garantir segurança e proteção para que os jornalistas possam exercer os próprios trabalhos. A gente tem, evidentemente, uma questão que nós chamamos, no campo constitucional, de uma ponderação de interesses. Se de um lado a gente tem
aqui o acesso à justiça como um direito humano e que deve ser consagrado pelas instituições, inclusive da justiça, a gente também tem que trazer, do outro lado, essa perspectiva de não permitir os excessos, porque esse acesso à justiça é para garantir direitos e não para violar outros direitos. Então, caberá à Casa Legislativa ou mesmo ao próprio CNJ, ao STF, dar as respostas, fazendo a modulação adequada, de modo que não vá inibir o exercício do acesso à justiça, mas que também não permita ações predatórias que vá levar a uma violação de direitos. A justiça restaurativa avança no Ceará como uma alternativa ao modelo punitivo tradicional. Iniciativas do Tribunal de Justiça mostram que o diálogo e a reparação podem transformar realidades e promover a cultura de paz. A reportagem de Fernanda Aires. No lugar da punição, o acolhimento. No lugar do conflito, o diálogo. No Ceará, a justiça restaurativa ganha corações. Acompanhamos uma das reuniões do NUA, Núcleo de Atendimento ao Homem Autor de Violência Doméstica e Familiar. E cada depoimento mostra a força dessa iniciativa. Abriu novos caminhos para mim, novos pensamentos. Eu estou adorando o grupo. Eu estou vendo que você tem que seguir em frente, né? Perdoar, compreender, ver o lado da outra pessoa também e reconhecer meu erro. Isso eu aprendi muito aqui. No Tribunal de Justiça do Ceará, o NUJUR, Núcleo de Justiça Restaurativa, atua para transformar caminhos e reconstruir vidas. Procura-se dar uma conscientização à pessoa que cometeu esse ato infracional ou crime do que ele fez, da responsabilidade que ele tem, muitas vezes fazendo com que ele, se possível, repare o dano, às vezes até um pedido de desculpas. O foco dos círculos restaurativos, a exemplo do NUAR, é alcançar a paz com muita escuta, empatia e responsabilidade. A partir do momento que eles passam a entender a questão da masculinidade hegemônica que é colocada no grupo, a partir do momento que eles começam a compreender que existem outras formas de sociabilidades, eles começam a mudar o comportamento. Justiça que acolhe, que transforma, que restaura. No Ceará, o futuro da justiça já começou com conversa entre as partes e reconciliação. Isso é uma fala muito deles. Eles chegam, eu cheguei um homem traumatizado. Eu estou saindo um homem agora que vai lutar pelo fim da violência contra a mulher. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você.